Bom dia, pessoal. O meu nome é João Paulo, eu sou responsável pelo ISP Express. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, a convite do NIC-BR, na apresentação desse laboratório de transição de IPv4 para IPv6. Eu gostaria de propor, ao final dos laboratórios da apresentação da Ana, nós estávamos imaginando perguntas e respostas, uma sessão de perguntas e respostas. A minha proposta é fazermos uma espécie de um debate. O porquê que a gente está indo para esse caminho e o que a Cisco está entendendo que pode oferecer para vocês. Importante entender que, em termos de Cisco, é uma quebra grande de paradigma. A Cisco está olhando agora muito de perto soluções para os pequenos e médios service providers. Então, efetivamente, a Cisco sai de um foco muito grande nos grandes provedores para ter, efetivamente, um foco nos pequenos e médios provedores. Essa iniciativa não é uma iniciativa interna da Cisco, mas é uma diretriz da presidência da Cisco, de que a Cisco tem que estar presente efetivamente nesse segmento, e a gente entende que a maneira são através desses tutoriais, capacitação e demonstração efetiva das soluções efetivas que a Cisco tem para esse segmento, acompanhado de suporte técnico e capacitação do pessoal. Obrigado. Então, vou mostrar só pouca coisa, que é laboratório, a gente tem que fazer muito comando, nós mudamos um pouquinho a estratégia. Aqui eu estou mostrando para vocês a máquina já convergida. Nós já estamos fazendo PIR com IPv6. Você mostra aí? Ela está aqui, soma. O cliente, nesse momento, já está em pilha dupla, trabalhando V6 e embaixo do NAT64. Tá? As tabelas. E tabela full, né? Beleza. Então, a princípio, é isso. Tá? Vocês viram que a transição é meia dúzia de comandos e você já está no ar, tudo rolando. Eu vou deixar agora um pouquinho para o final, para quem tiver mais tempo. Nós vamos até o laboratório aqui, vocês podem vir comigo para você ver como essa caixa vai trabalhar com CGNAT, com Dual Stack, e também trabalhando tanto com NAT64 e CGNAT. Aí a Ana vai prosseguir com a palestra, devido a um pouquinho ao avançar do horário, né? Dando tempo, a gente volta aqui para o laboratório. Tudo bem? Ana? Obrigada, Gilberto. Ah, tá. Não, parte 4. 2 e 3. Gente, a gente só tem 1h10, na verdade, para fechar, então por isso que a gente acabou tomando essa decisão de vamos avançar na parte teórica, mas, como falou o Gilberto, o Lab vai estar à disposição, a gente ainda vai tentar voltar ao final da parte teórica para o Lab, mas não conseguindo, quem tiver interesse de ver o laboratório, está tudo configurado e a gente pode mostrar com calma e tudo mais, tá? E a ideia, posteriormente, é gravar esse laboratório, né? Fazer tudo e gravar para que vocês tenham isso disponível. Disponibilizar os scripts, a parte teórica também vai ser disponibilizada, né? Não sei como, mas vocês vão ter acesso ao material teórico e os scripts de configuração dos equipamentos também. Tá? Então, beleza. Onde é que nós estamos? Estamos agora com o nosso backbone, a parte Layer 3, toda preparada para IPv6, inclusive o nosso peering, né? Verdade? Mas o acesso continua sendo só IPv4. Qual é a próxima coisa que a gente tem que fazer? Bom, antes disso, para a gente fornecer PPPoE, tem uma figura aqui na rede, que não estava representada antes, que é o nosso servidor de autenticação, nosso Radius, né, e o DHCP. Né? Esse cara hoje ele é
ele só fornece atributos. PPPoE, a gente está falando de radius fornecendo atributos, não é isso? Ele só fornece atributos para implementar o IPv4 sobre o PPPoE, né? E o DHCP fornece o IPv4. Então, qual é o próximo passo? Preparar esse PPPoE para trafegar IPv4 e IPv6. Tá? Então, é isso que a gente vai tratar nesse capítulo. Né? O que está envolvido para a gente poder fornecer o acesso IPv6. Tá? E o que está envolvido? Primeiro, o nosso servidor Radius DHCP tem que ter a capacidade de fornecer o V6 e atributos IPv6, né? Então, a gente vai ter que tocar neles. Né? E o BNG, que, como parte da preparação do backbone, a gente já tinha posto endereço IPv6, roteamento IPv6 ou CSPE nele, ele vai ter que fornecer IPv6 no PPPoE. Tá? Então, são os 2 pontos que a gente vai ter que tocar: o BNG e o nosso Radius. Beleza? Faz sentido, né? Bom, falando de PPPoE, a gente tem 2 opções. Tá? A primeira opção é 2 sessões PPP, uma para botar IPv6 e outra IPv4. Não é o ideal, obviamente, né? Porque você está gastando muito mais recursos, você está duplicando os recursos que você consome no teu BNG. Né? Então, não é recomendado. Né? A segunda opção, que é o que a gente recomenda, é você ter uma única sessão PPP e, em cima dessa sessão PPP, você habilita o IPv6 e o IPv4. Tá? Então, é isso que a gente vai mostrar agora. Assim, na prática, o que a gente está fazendo? É o dual stack. É o dual stack em cima do PPPoE. Né? A gente está estendendo aquele dual stack que a gente botou no backbone para o acesso através do PPPoE. Tá? É isso que a gente vai mostrar. E aí entra um recurso importantíssimo, né? Que é o prefix delegation. Né? No IPv4, infelizmente, a gente está limitado no CPE, na interface WAN. Né? A gente dá um endereço, antigamente público, né? Hoje em dia, infelizmente, na maioria das vezes privado, a gente dá um endereço IPv4 para o CPE para ele colocar na WAN dele. Né? Mas a LAN ele vai ter que fazer NAT. Né? É isso que todo mundo faz. Né? Com o IPv6, a gente tem o luxo de poder dar um prefixo, um endereçamento IPv6 para a WAN, e poder dar um prefixo que o usuário vai utilizar para endereçar as no plural LANs dele. Né? Ele não precisa, dependendo voltamos lá na política de negócio, né? Não é só técnico, é negócio. Né? Dependendo do tamanho desse cliente, dependendo do quanto ele está sendo pago, você pode dar um range para ele, para que ele possa ter várias redes que, by the way, é isso que a gente faz em casa com o nosso endereço IPv4. Eu, pelo menos, tenho vários SSIDs na minha casa, né? Eu segmento, né, na minha casa. Eu acho que é um pouquinho de exagero, mas pequenos clientes, com certeza, precisam segmentar. Ele não tem só uma LAN para dentro, ele tem mais de uma LAN onde ele tem que dar mais de um endereço. Né? E isso a gente pode fazer com o DHCP PD. Eu sei que vocês já viram, mas vamos relembrar. O que é o PD? O PD eu parto do princípio que, além do endereçamento da WAN, eu vou dar um prefixo para esse CPE, um prefixo que vem lá do gateway. Tá? E aí, cada rede, cada LAN do CPE, ela vai ser interessada com um gateway e um complemento. Aqui ele complementou com 2.1, 2.2, 2.3 e assim por diante. Né? Cada LAN ela vai ser /64. Por que cada LAN vai ser /64? Autoconfiguração. Né? Se ele não for /64, eu não consigo ter autoconfiguração. Né? Então, cada LAN é /64, mas, através do prefix delegation, que é uma funcionalidade que o IPv6 nos dá, a gente vai fornecer um prefixo para esse CPE. Né? Aqui a gente está sendo extremamente generosa e está dando um prefixo /48. Né? Certamente, eu acho que em poucos casos vocês vão dar um /48. Né? Mas, dependendo do cliente, quem é esse cliente, o que ele está fazendo, você vai dar um /56, né? Alguma coisa desse tipo. Né? Então, dado recebido esse prefixo, o que o roteador faz? Tá? Então, ele recebeu como delegado o prefixo 2001DB8, 2.1, e aí ele vai botar 2001DB8 2.1, 2.1 numa interface, 2001DB8 2.2 na outra interface, ou seja, aquela pré-configuração que tinha somente como complementar a interface, que, by the way, o próprio usuário pode fazer. Né? Uma vez que ele recebeu dinamicamente um prefixo,
ele endereça todas as interfaces. Tá? Então, isso é o DHCP Prefix Delegation, que é essencial na implementação de um serviço IPv6 sobre PPPoE. Tá? Beleza. Então, PPPoE, preciso do radius, atributos radius. Né? Quais são os atributos radius que eu vou usar? Você já está usando alguns atributos hoje, né? Username, user password, o service type frame, o frame de protocolo PPP, continua, tudo igual, porque esse é um serviço PPPoE. Né? Você já está usando alguns atributos no radius para IPv4. Né? Qual é o pool da onde ele vai alocar o endereço IPv4 para esse cliente? Endereço da WAN, né? Porque a gente só aloca endereço para a WAN no caso do IPv4. Qual é a máscara que vai ser dado nesse endereço da WAN? Qual é o endereço do DNS que ele vai usar? Né? Tudo isso está vindo através de atributos. Por uma questão de... Como é que eu vou dizer? De elegância, eu não coloquei alguns outros atributos aqui, que são atributos que geralmente são proprietários. Por exemplo, você vai estar passando aqui o atributo, qual é a política de QoS que você vai botar na entrada da interface, qual a política de QoS que você vai botar na saída da interface. Né? Cada fabricante tem o seu, né? A Cisco tem os seus, e aí a gente tem aqui esses atributos para serem configurados, que certamente vai estar no seu perfil do Radius. Tá? E agora a gente tem que começar a botar também os prefixos IPv6, no mínimo 2. Tá? Quais são esses mínimos de 2? Qual é o pool IPv6 da onde eu vou tirar o endereço da WAN, é equivalente ao frame de pool de onde você tirou o endereço da WAN IPv4, e qual é o prefixo delegado que você vai dar para IPv6 que você vai dar para a caixa. Essencial, tem que colocar. Tá? Porque agora a caixa vai se numerar a partir desse prefixo delegado. Tá? Também, por elegância, eu só coloquei aqui o prefixo, o atributo que é padrão, que todo mundo usa. Mas a Cisco, assim como outros fabricantes, tem um outro atributo que é proprietário, porque não tá padronizado, que é o pool. No lugar de você dizer use esse prefixo, você pode dizer aloque a partir desse pool o prefixo que você vai usar para delegar. Tá? Então, algo semelhante ao que a gente faz aqui. Tá bom? Então, simples. Vou pegar o meu profile radius e vou acrescentar mais alguns atributos para dar suporte ao IPv6 sobre PPPoE. Tá? Uma vez feito isso, como é que fica a questão do endereçamento das interfaces? Tá? Vamos olhar aqui primeiro o IPv4, que a gente já conhece. No caso do IPv4, o BNG, tipicamente a interface WAN do BNG, que é a ponta do PPPoE, né, ele tira de um endereço do loopback, que é fixo. Né? O outro lado, o lado do CPE, ele tira do frame de pool, que era aquele atributo que a gente passou no profile do Radius, não é isso? E do lado da LAN? Do lado da LAN é problema do assinante. Né? Ele usa o NAT e ele configura o NAT. O provedor não se mete nisso. Né? Não tem como passar mais um endereço IPv4 para a LAN. Tá? Como que ficou o endereçamento no caso do IPv6? A WAN vai ser numerada a partir daquele frame de IPv6 pool que eu passei, né, a gente passou no profile. Né, então, o BNG ele vai alocar dinamicamente, a partir desse pool, um prefixo, bar64, e ele vai numerar tanto o lado dele, usando o Slack. Bom, aí tem várias variações, mas, para simplificar, a gente está assumindo que ele está usando isso. Né? Slack e... desculpa. E o CPE também vai fazer a mesma coisa. Né? Ele vai usar o Slack para se numerar a partir desse prefixo que foi alocado. Tá? E a LAN do CPE ele vai receber um prefixo delegado, né? A partir daquela configuração do Radius também, que a gente disse qual era o prefixo delegado que ele ia receber, e ele vai numerar os dois lados, usando o Slack, o lado do CPE, e todos os hosts vão se numerar usando o Slack, usando IPv6 as usual. Tá? Então, assim, a numeração fica bem diferente e vamos convir que fica muito melhor. Né? Agora, a gente, teoricamente, não precisa... Teoricamente, não, a gente não precisa depender do NAT, e a gente tem a capacidade de autonumerar, a gente tem a capacidade de numerar várias LANs, a gente pode dar um serviço muito melhor para o nosso assinante ou para o nosso cliente.
né? Por causa do DHCP-PD. Como é que é todo o processo, né? Até o 4 é o mesmo processo de sempre, né? Você descobre o PPP, tem a fase de PPP Web Discovery, né, que é para descobrir quem é o BNG que está na rede e saber de onde você vai estabelecer o PPP. Você estabelece o PPP, né? Lembrando, né? Teoria super antiga, né? São 3 fases no PPP, né? A fase que está errado aqui. Não, está certo. A fase de NCP, a fase de autenticação, é o nível 2, né? Está errado. É LCP. A fase de nível 2, a fase de autenticação, por exemplo, o SHAP, e agora, na fase do NCP, que é o roteamento, a gente vai ter um NCP para IPv4 e outro NCP para IPv6. Tá? No caso do IPCP, quando a gente faz o IPCP, que é o provisionamento no PPP do nível 3 para IPv4, ele já recebe o endereço nessa fase. No caso do IPv6, não. Como o IPv6 tem seus mecanismos próprios para você receber endereçamento, a gente vai passar por esses mecanismos. Tá? Então, aqui é um resumo, mas vamos olhar cada uma dessas fases, como é que ela funciona. Tá? Então, primeiro, o discovery, né, toda a troca de pacotes entre o BNG e o CPE para fazer o discovery do PPPoE. Estabelecido, a gente passa para o LCP, que é o estabelecimento do nível 2 do PPP. Né? Então, tem lá uma fase, request ACK do LCP. Próxima fase é a autenticação do PPP. A gente está usando o SHAP nesse exemplo. E aí, quando ele faz a autenticação, é quando ele manda, o CPE manda o usuário e a senha. Né? Mandando ao usuário e a senha, o BNG tem que ir lá no Radius para verificar se o usuário e a senha bate, se ele pode autenticar. Né? Estando válido, além dele autenticar, que é o accept, ele manda nesse accept vários atributos, né? São aqueles atributos que a gente tinha visto antes, onde ele vai dizer para o CPE como que ele vai configurar o seu IPv4, como ele vai configurar o seu IPv6. Tá? Você vê que aqui nesse exemplo eu estou usando, no lugar de eu usar o frame de IPv6 pool, o delegated, eu estou usando um AVPER que eu estou mandando um pool no lugar de dizer qual é o prefixo delegado. Tá? Então, é uma possibilidade. E aí, fechou a autenticação. Quando ele fechou a autenticação, o CPE já tem todos os atributos que ele precisa para se autoconfigurar. Qual é o endereço IPv4 que ele vai usar, qual é o endereço IPv6, o prefixo IPv6 que ele vai usar na WAN, etc. Beleza. O prefixo delegado que ele vai configurar para rede, para LAN, que ele vai usar nas LANs, etc. Né? Beleza. Agora ele vai fechar o nível 3 do PPP. Né? Então, ele fecha o nível 3 do IPCP, que é por IPv4, e no próprio IPCP há a troca do endereço. Na verdade, ele recebe o endereço nesse momento. Né? Eu me equivoquei antes. Ele recebe o endereço nesse momento. O BNG sabe o pool de onde ele tem que alocar, ele já alocou, mas o CPE vai receber esse endereço através do IPCP. Né? E ele fecha o IPv6-CP. No IPv6-CP não há troca de endereço. Não há troca de endereço por quê? Porque o IPv6 tem outros mecanismos para receber esse endereço. Né? A gente faz o account, né, para salvar todas as informações no Radius. E agora o recebimento do endereço IPv6. Tá? Primeiro, ele vai receber... como é que o CPE sabe do endereço que ele vai ter que configurar na sua interface WAN? Porque, uma vez que tenha sido alocado esse endereço a partir do pool IPv6, o BNG passa a divulgar um RA, um Router Advertisement, onde, nesse RA, ele tem qual é o prefixo que o CPE tem que usar nessa interface WAN, e ele está dizendo para ele usar esse endereço para se autoconfigurar, ele está dizendo para ele, depois que você se autoconfigurar, use o DHCPv6 para receber outras informações. Né? E assim ele faz. Né? Então, ele mandou, e o CPE consegue se autoconfigurar usando o Slack, a interface WAN dele, a partir do prefixo que o BNG está anunciando no RA. Tá? Como esse bit O está setado, ele vai mandar agora o DHCP para pedir mais informações. E ele pede, em particular, uma solicitação de DHCP-PD, do Prefix Delegation. É nesse momento que o BNG, então, responde para o CPE, use esse prefixo para endereçar suas LANs, que ele já tinha alocado anteriormente a partir daquele atributo de pool de prefixos delegados. Tá? Então,
o CPE recebe esse prefixo delegado e agora o CPE automaticamente numera todas as suas interfaces LANs ou a interface LAN se ele só tiver uma. Tá? E você também coloca faz um account, porque você alocou mais um prefixo, você tem que fazer o account também desse prefixo delegado. No IPv6, você não faz só o account da interface WAN, você tem que fazer também o account do delegado, né? Que você tem aquele prefixo delegado sendo usado por aquele CPE. Tá? Beleza, o CPE numerou as suas interfaces LANs a partir do prefixo delegado, ele começa a divulgar RA, onde nesse RA ele diz, essa interface LAN, eu estou usando esse prefixo que ele pegou do prefixo delegado. Né? E aí ele está setando também lá o bit A, dizendo para o cliente que ele pode fazer o Slack. Então, o cliente, recebendo o RA com esse prefixo, ele faz Slack e autoconfigura o endereço IPv6 do cliente, né? E está mandando o bit O dizendo, olha, depois disso, faça uma solicitação de DHCP para pegar outros parâmetros. Então, depois disso, o cliente faz um DHCP V6, uma solicitação de DHCP V6, não para endereçamento, só para pegar os parâmetros necessários para complementar essa configuração. E, através disso, ele recebe o DNS Server. Tá? Então, assim, a gente viu uma configuração fim a fim de como isso acontece e que tipo de informações estão associadas. Né? Quais são os cuidados, então, que a gente tem que ter? Preparar o nosso radius, né, para poder primeiro fazer um planejamento, né, de pools, tanto para WAN quanto pool para LAN, que é o prefixo delegado, né, e preparar o BNG para estabelecer essa sessão em IPv6. Tá? A ideia agora era ver um laboratório mostrando essa configuração, mas, pela questão de tempo, a gente vai seguir e depois a gente volta para o laboratório. Tá? Alguma dúvida nessa parte de acesso IPv6? Bom, o problema é você ficar fazendo isso ad eterno, né, do Slack. Né? Aí eu acho que, nesse caso, você tem que pensar, o cliente vai ter que numerar a rede dele. Né? Nesse caso, eu acho que o cliente ele não pode confiar na numeração dessa maneira para botar o endereço da interface LAN, né? Porque você tem uma questão de roteamento. Né? Porque você tem que rotear para dentro o outro roteador também. Né? O PD ele é próprio quando você tem uma camada, né? A primeira camada. Né? Se o cliente tem toda uma rede para dentro, aí ele precisa receber você precisa alocar. É que nem uma enterprise. Né? Ele precisa alocar um prefixo inteiro e ele tem um trabalho de configuração para dentro e divisão desse prefixo. Né? Então, provavelmente, você vai botar, sei lá, ou vai dar uma hot estática ou um BGP, mas aí é outro tipo de implementação. Mais alguma pergunta? Por favor. Então, agora a gente vai pular o laboratório e vamos ver a parte do NAT 6.4. Tá, onde é que a gente está agora? A gente está todo o backbone preparado IPv4 e IPv6 dual stack. O nosso PPPoE também está dual stack, então você tem a capacidade de fornecer clientes dual stack, né, IPv4 e IPv6, acessando a rede, a internet IPv4 e IPv6. Tá? O que significa isso? Significa que, se esse cliente tiver um tráfego IPv4, ele vai continuar as usual, a mesma coisa que ele estava fazendo antes. Né? Provavelmente, esse endereço IPv4 é um endereço privado, mas ele vai navegar no nosso backbone IPv4, né? PPPoE IPv4, backbone IPv4, bater no CGNAT e acessar lá a rede IPv4. Não mudou nada, a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Tá? Só que agora esse cliente também tem a capacidade de navegar IPv6. Né?
Então, ele sai IPv6, utilizando o IPv6 sobre o PPoE, entra no backbone IPv6 e vai direto na rede IPv6. Isso, por si só, já foi um grande ganho. Por quê? Porque você tirou o volume de tráfego que estava em cima do IPv4. Né? Antes, você tinha 100% do seu tráfego desse cliente passando pelo NAT, tendo que fazer log de 100% desse tráfego, né, e manter o log de 100% desse tráfego e todos os problemas do NAT. Agora, uma grande parte do tráfego é IPv6 nativa. Tá? Então, só de chegar até aqui já foi um grande ganho. Tá? Mas, se você quiser ter um cliente que seja IPv6 only, né, que vai fazer esse mesmo caminhozinho aqui do cinza, ele tem uma questão. E se esse cliente IPv6 only quiser acessar ou precisar acessar alguma coisa IPv4? Aí que entra na história o NAT 6.4. Tá? Ou seja, a gente precisa habilitar o NAT 6.4, e aí esse cliente que é IPv6 only pode chegar no conteúdo IPv4 através do NAT 6.4. Tá? Então, assim, não obrigatoriamente você tem que botar todo mundo IPv6 only, você pode botar alguns clientes IPv6 e IPv4, entra naquela questão de decisão política que a gente falou anteriormente. Né? Qual vai ser a política? O rollout vai ser todo IPv6? Ou vai ser IPv6 e IPv4? Tá? Mas, de qualquer maneira, a gente já está tirando a pressão em cima do IPv4 e do CGNAT, pelo fato de a gente estar fornecendo o IPv6. Tá? Vamos ver agora, então, como é essa configuração. O que implica, o que significa botar o NAT 6.4? Bom, não vou entrar em detalhe aqui, mas assim, quando a gente fala de translação IPv6 e IPv4, tem vários cenários. Né? Dependendo se eu estou saindo do IPv6 para ir para o IPv4, IPv6 para ir para o IPv4, ou se eu estou saindo do IPv4 para ir para o IPv6. Se eu estou saindo de uma rede IPv6 para ir para a internet IPv4, ou se eu estou saindo de um cliente IPv6, cadê? Ou se eu estou saindo da internet IPv6 para ir para uma rede IPv4. Tá? Então, as combinações é nesse sentido. Né? IPv6, IPv4, IPv4, IPv6, se é uma rede indo para a internet ou se é a internet indo para uma rede. Tá? Dependendo do que a gente está querendo implementar, a gente tem opções que são stateless. Stateless significa que eu não preciso guardar o estado daquela translação. E o stateless para a gente é legal por quê? Porque você tira o login, né? Tira o problema do login, ele é stateless. Ou stateful. O stateful, infelizmente, em vários casos, só são atendidos via stateful. Por exemplo, se eu saio de uma rede IPv4, internet IPv4, e quero acessar uma rede IPv6, que, by the way, é o nosso caso, né? Ou se eu saio de uma rede da internet IPv6... Não, desculpa. É o contrário. É o primeiro, né? De uma rede IPv6 para ir para a internet IPv4, né? Você pode precisar do... Não, esse outro aqui, né? De uma rede IPv4 para uma rede IPv6. Você vai precisar do stateful, né? E tem certos casos que você nem tem solução, né? Mas, felizmente, esse caso aqui a gente não precisa dele. Na prática, são dois casos que a gente tem que tratar. Né? É o caso de eu ter uma rede IPv6 indo para a internet IPv4 e o caso de você ter uma internet IPv4 indo para uma rede IPv6. Tá? Que é a volta, né, gente? Porque o que a gente está fazendo é implementando uma rede IPv6, não é isso? Então, na hora que ela vai... Eu até poderia usar um stateless, mas, na hora de voltar, eu só posso usar um stateful. Porque não cabe, dentro de uma rede IPv4, não tem uma maneira de, programaticamente... O que a gente vai fazer é encapsular o endereço IPv4 dentro do endereço IPv6. E não tem como, programaticamente, a gente encapsular toda a internet IPv4, que são 32 bits, dentro de um endereçamento de uma rede IPv6. Tá? Bom, então, são os dois cenários que a gente vai fazer, conectando uma rede IPv6 à internet IPv4 e conectando a internet IPv6 a uma rede IPv4. E aí entra mais uma figura, né, nesse cenário, que é o DNS 6.4. Tá? Então, a gente precisa implementar, além de ter um equipamento capaz de fazer o NAT 6.4, a gente precisa implementar mais um elemento, que é o DNS 6.4. O que esse DNS 6.4 faz é sintetizar a resposta do DNS.
Tá? Porque se eu tenho aqui um host IPv6 only e ele vai tentar acessar alguma coisa, ele vai fazer uma requisição de quem é o endereço IPv6, né? Porque ele é um host IPv6, quem é o endereço IPv6 que responde por aquela determinada URL, www.cisco.com, www qualquer coisa, né? Só que se essa URL só existir no mundo IPv4, o DNS, na hora que tenta resolver, ele não recebe nenhuma resposta. Isso faria com que esse host não conseguisse implementar essa URL que só existe no IPv4. O que o DNS 6.4 faz? Ele, sem ser solicitado, ele faz uma requisição daquela mesma URL em IPv4. E, eventualmente, ele vai receber uma resposta. Se ele só recebeu essa resposta na requisição em IPv4, ele vai sintetizar um endereço IPv6 usando esse endereço IPv4. Como é que ele sintetiza esse endereço? Ele usa um prefixo, que é um prefixo que está alocado para ele, está alocado para essa rede para fazer a conversão de IPv6 e IPv4, e junta nesse prefixo o endereço IPv4. Obviamente, não nesse formato, né? Vai estar no formato hexa, mas é a mesma anotação. Tá? Esse endereço é um endereço que é essencial na configuração do serviço NAT 6.4. E existe uma recomendação de usar um prefixo que já está alocado, que é o 64FF9B, /96. Isso aqui é chamado de prefixo well-known. Tá? Existe uma RFC que diz que pode usar esse endereço para fazer a sua sintetização de endereço IPv4 em IPv6 no NAT 6.4. Mas todo mundo pode usar esse endereço? Não vai dar confusão se todo mundo pode usar? Não, porque esse prefixo ele só vai ser roteado dentro da sua rede. Ele não sai para a internet. Então, não tem problema se todo mundo estiver usando o mesmo prefixo. Tá? O que acontece é que tanto o seu gateway, que faz o NAT 6.4, quanto o DNS que você está usando, eles têm que estar usando o mesmo prefixo. Porque o DNS que vai pegar um endereço IPv4 e responder junto com esse prefixo, como se para quem fez a requisição de acesso, e o NAT 6.4 é quem vai fazer a translação do endereço. A gente separa as duas funções, tá? A resolução do endereço e a translação em si. Ok? Bom, então, para implementar a NAT 6.4, você precisa de um DNS que saiba fazer DNS 6.4. Tá? Já existem várias implementações no mercado que fazem isso, o Bind faz isso, por exemplo, e existe um serviço público da Google que permite você, que se você apontar o DNS para ele, usando um desses endereços, ele consegue fazer o DNS 6.4, ou seja, bate uma URL nele que ele não entende, né, ou que não entende, que ele não tem resposta de um endereço IPv6, ele automaticamente faz a requisição aqui em IPv4, recebe o endereço IPv4 e junta no prefixo well-known, que é aquele prefixo, que é esse prefixo 64FF9B, é o que a Google usa, e entrega para o host, que é IPv6 only, esse endereço. Tá? Tá claro? Ficou confuso? Beleza. Qual é o problema do DNS 6.4? É que você precisa usar o DNS. Né? Se eu estiver fazendo qualquer tipo de acesso que seja literal, que eu coloco o endereço IP diretamente, não vai funcionar. Né? Porque eu preciso do DNS para fazer esse mimic, né? Para fazer essa sintetização do endereço. Receber um endereço IPv4 e entregar como se fosse um endereço IPv6. Se eu estou fazendo o acesso já, qualquer aplicação que já use IPv4 direto, não vai funcionar. Tá? E também protocolo, né? Não é todo protocolo que vai funcionar. Né? Mas uma estatística é que pelo menos 80% das aplicações sejam dessa maneira. Tá? Bom, e aí como é que funciona? Né? Eu falei que tem dois modos, o stateless e o stateful. Né? O stateless ele é 1 para 1. Eu vou associar para o meu host IPv6 um endereço que dentro dele já tem o endereçamento IPv4. Então, por exemplo, vamos supor que o meu host tem esse endereço 192.0.254. Né? Então, eu dou para ele um endereço IPv6 que o começo é o prefixo well-known, que no nosso caso aqui, como exemplo, a gente está botando 2001 0DB86464, e o final do endereço é o endereço IPv4 transladado, digamos assim. Né? Se você pegar esse
esse C0000236 é a mesma coisa que 1920254, tá? É a mesma coisa, só que aqui decimal e aqui em hexa. Tá? Então, você pega o endereço IPv4 que está designado para ele e coloca no formato hexa e junta com o prefixo, né? Então, de qualquer maneira, eu preciso do DNS, né? Ele está tentando acessar o endereço 203.0.1.134. 203.0.113.4 equivale a esse hexa daqui, fazendo a conversão direta de decimal para hexa. Então, o que o DNS fez? Quando ele faz um AA pedindo um host que deveria voltar esse endereço IPv4, ele volta o endereço IPv6, onde o começo é o prefixo well-known e o final é o endereço IPv4. Tá? Então, o host, que é só IPv6, acha que esse aqui é o endereço IPv6 de que ele vai acessar. Beleza. Então, agora, quando ele faz o acesso, ele vai usar como sócio o endereço IPv6 dele, que tem o endereço IPv4 embedded, e o destino é a resposta que ele recebeu do DNS, que também tem o endereço IPv4 embedded, né? Quando esse tráfego bate no NAT64, ele simplesmente remove o prefixo IPv6 e entrega direto o pacote IPv4. Só que esse NAT stateless ele não resolve muitas coisas, né? Porque não serve para o nosso problema de ter uma rede, toda IPv6 com endereços com uma multiplicação de um endereço IPv4 para vários hosts, né? 1 para N. Por quê? Porque eu não posso me dar esse luxo de dar para cada host que está na minha rede IPv6, eu não tenho o luxo de dar um endereço IPv4 para ele. Se eu fosse fazer isso, eu não teria problema com o endereço IPv4 para começar, né? Então, a gente tem que usar o stateful. O stateful ele funciona da mesma maneira. O que acontece é que o NAT ele tem um pool de endereços limitados para ele fazer essa alocação do endereço IPv4. Tá? E quando ele faz a resposta, o DNS ele manda a resposta, ele está usando o endereço desse pool. Né? Desculpa. O DNS é o endereço que existe de fato, mas quando o pacote chega para o NAT64 para ser transladado, o NAT ele vai ter que fazer o NAT64 ele tem que fazer um NAT IPv4 entre o endereço IPv6, semelhante ao NAT IPv4, entre o endereço IPv6 e o endereço que vai ser o endereço IPv4 que vai sair como origem, tá? Então, se você for pensar, a gente vai ter nessa hora as mesmas questões que a gente tem com o CGNAT, né? Porque a gente está fazendo uma translação, tá? Então, comparando, o stateless é 1 para 1, suportaria qualquer protocolo, o stateful é 1 para N, e aí você tem uma limitação dos protocolos que são limitados. No stateful, você tem a transparência do endereço, no stateless. E no stateful, na verdade, a gente tem que fazer um overload dos endereços IPv4 para o que o host IPv6 está utilizando. Tá? E aqui tem mais algumas considerações sobre a stateless e stateful. Na prática, a gente vai ter que usar o stateful. Um outro ponto que não foi tocado, mas que é interessante tocar, é o seguinte, é a questão de roteamento, né? Porque o seu BNG ele conhece os dois prefixos, né? Ele não conhece o prefixo IPv6 e ele conhece o pool IPv4 que está sendo usado para o NAT. Mas você tem que divulgar para dentro da rede IPv6 esse prefixo IPv6, para que você saiba que qualquer pacote destinado para ele tem que se mandar para o BNG, e ele tem que anunciar para dentro da rede IPv4 o pool que foi usado para NAT. Tá? Então, tem que se preocupar também com o roteamento. Tá? Bom, considerações adicionais sobre o NAT. Assim como no NAT 4.4, é interessante que a sua implementação de NAT 6.4 tenha a capacidade de fazer o AUG, porque você tem alguns protocolos que têm endereços dentro do payload, né, não é só no cabeçalho. Então, por exemplo, implementar FTP 6.4 é uma coisa interessante. Né? A gente falou sobre o roteamento, mas tem uma questão que se aplica também no CGNAT, que é o roteamento assimétrico. Quando o pacote sai, ele tem que voltar pela mesma caixa que fez o NAT.
porque senão você não tem esse estado, a não ser que o equipamento tenha uma capacidade de fazer o que a gente chama de redundância, né? Ou seja, ele consegue, o estado do NAT ele é replicado para a caixa redundante, que é algo interessante de ser feito, né? É possível, mas é um cuidado que tem que se ter na implementação se você quiser ter alta disponibilidade, né? E outra coisa importantíssima quando a gente fala do NAT é a mesma preocupação que tem com o CGNAT, né? A gente tem preocupação com o Marco Civil da Internet. Então, você tem que fazer o log de tudo que estiver sendo alocado. Esse log tem que ter origem e destino, não basta ter sua origem, né, para você poder localizar qual foi o tráfego que foi feito. E aí tem N considerações sobre isso, né? Tem a consideração de, no lugar de usar um syslog, por exemplo, usar NetFlow. Por quê? Porque o tamanho do registro usando o NetFlow fica muito menor do que você usar o syslog. O syslog é literal, né? É um texto. Então, você ocupa muito mais espaço com o syslog do que você ocuparia com o NetFlow. Eu já falei do roteamento do destino, tem que ser um log que ele tenha a capacidade de fazer um log rápido, porque a quantidade de eventos que são gerados são bem mais rápidos do que um NAT comum. Você tem muito mais endereços fazendo NAT, né? Existem funcionalidades como o que a gente chama de book, que é no lugar, quando eu aloco uma porta para o usuário, eu não aloco uma única porta para cada transação, eu aloco um range de porta. Então, na verdade, você não precisa fazer o registro de cada transação. Eu faço o log daquele range, eu diminuo a quantidade de logs que tem que ser feitos. Então, existem algumas variações nesse log. Na prática, tem que ter o log, mas o log é possível, está disponível. As caixas que implementam o NAT 6.4 implementam log. Vão ter os mesmos drawbacks, as mesmas questões e problemas que você tem no log com o NAT 4.4. O tamanho de espaço que é gasto, a localização, se você não souber a porta de origem, na hora que você vai tentar identificar, você não vai entregar um único usuário, vai entregar vários usuários. Então, assim, não é que seja um problema específico do NAT 6.4. É o mesmo problema do NAT 4.4, mas solução para fazer o login você tem do mesmo jeito que você tem no NAT 4.4, tá? E, por ser um NAT, por ser uma translação, todas aquelas questões que você tem com o NAT 4.4 vão continuar existindo, né? Eu tenho usuários que estão compartilhando o mesmo endereço IPv4. Então, esses usuários vão compartilhar a mesma reputação, né? Se alguém que está usando o mesmo endereço IPv4 que eu estou usando fizer alguma coisa que não deveria fazer, fizer um spam, por exemplo, e o endereço dele for bloqueado, o meu endereço vai ser bloqueado também, né? Então, esse é um problema de fazer NAT. Por isso que a gente está querendo sair do NAT, né? Então, a gente não está dizendo aqui NAT 6.4 resolve todos os problemas, não. O NAT 6.4 ele traz os mesmos problemas que o NAT 4.4 traz, mas ele pode ser um caminho para a solução final, que sempre vai ser usar IPv6. Tá? E aí a gente fala aí da questão da reputação, a questão de você ter que compartilhar portas, então você tem que limitar a quantidade de portas que você dá para o seu usuário, porque ele não está livre agora para usar a porta que ele quiser. Né? O usuário pode não gostar disso, né? Você não pode usar tantas portas assim, o número de portas que você pode usar é limitado. A questão do espaço, de manter esse log, né, durante muito tempo, porque pelo Marco Civil da Internet você tem que manter esse log e assim por diante. Tá? Perguntas sobre o NAT 6.4? Vamos dar o próximo. Beleza. Então, onde é que a gente chegou, né? Estamos com o nosso backbone totalmente dual stack, o acesso totalmente dual stack e a capacidade, de fornecer NAT 6.4 para um cliente que seja IPv6 only, tá? Então, eu posso ter um tráfego IPv4 trafegando como trafegava antes, com o CGNAT, no caso, se ele for IPv6 IPv4. Posso ter um tráfego IPv6 only, que é o que interessa para a gente. A gente quer o máximo possível desse tráfego IPv6 only. E posso ter, para quem for o usuário que for só IPv6, pode estar acessando o legado IPv4 através do NAT 6.4. Tá? Chegamos aí. Se a gente for puxar aquele nosso diagrama do começo, né, foi isso aqui que a gente fez até agora. Tá? Mas, no futuro, o que a gente espera? A gente espera ter um backbone IPv6 only, né? Se livrar do IPv4 de vez. Né?
Só que tem duas questões aí que vão nos obrigar, mesmo tendo backbone IPv6 only, vão nos obrigar a ter alguma técnica que permita que um legado IPv4 de host que se mantenha acesse um legado de conteúdo IPv4, né? A primeira questão é que vai sempre acontecer de você ter algum host dentro da tua rede ou dentro da rede do cliente que ele não tem IPv4. Uma televisão antiga, né, que ela vai continuar sendo IPv4 e você não pode obrigar o cara a comprar uma televisão nova que tem acesso a IPv6 e não tem como fazer um upgrade da pilha, né? E, além disso, a gente viu que algumas aplicações não vão funcionar com o NAT 6.4, né? O NAT 6.4 vai quebrar a aplicação. Essa URL ela mostra, né, testes que foram feitos na T-Mobile, mostra algumas aplicações, várias que funcionam legal com IPv6, mas algumas que vão quebrar com o NAT 6.4, né, mas algumas que vão quebrar com o NAT 6.4, e você tem que usar alguma outra técnica, né? Sem a gente entrar nessa questão da técnica, mas é só para pontuar e exemplificar que não é uma panaceia, né? Bom, então, como é que a gente resolve isso? Com alguma técnica que permita a comunicação V4 através de um backbone totalmente V6. Tá? Existem várias técnicas, o que a gente vai fazer um highlight aqui é de uma chamada MAP, que é o Mapping of Address and Port, e tem dois sabores do MAP, né? O MAP-T, que é baseado em translação no meio do backbone, ou tradução, né, do protocolo, e o MAP-E, que é baseado em encapsulamento. Tá? Então, basicamente, o que o MAP faz é permitir que serviços IPv4, hosts e conteúdo IPv4, sejam acessados através de uma estrutura em IPv6. E, para isso, ele usa uma arquitetura que se chama Address and Port, A+B. A+B é o seguinte: o que a gente fez com o NAT 6.4? A gente pegou o endereço IPv4 e transformou no endereço IPv6, colocando o endereço IPv4 dentro do endereço IPv6. Não foi isso que a gente fez? O que a gente vai fazer no A+P é botar não só o endereço IPv4, mas também a porta que esse host IPv4 pode usar. Com isso, o que a gente ganha é prescindir de uma translação de um NAT 4.4 dentro do backbone do provedor. Tá? Vamos ver um pouquinho, vamos ver isso com mais calma. Tá? Vou voltar nisso. Bom, tem dois componentes quando você implementar o MAP. Tem um componente que fica dentro do backbone do provedor, que é o Border Relay. Seria no mesmo local onde você põe um CGNAT, onde você põe um NAT 64. Tá? A gente chama de Border Relay na nomenclatura do MAP. É o que você põe dentro da sua saída, na sua borda, para implementar esse serviço. Mas você precisa que o CPE também implemente o NAT 6.4. Não é só dentro do provedor. Tá? O CPE também tem que implementar. Porque o CPE é que vai fazer essa tradução do endereço IPv4 para o endereço IPv6. E aí ele vai trafegar com o endereço IPv6 dentro do backbone, e aí chega no Border Relay e ele transforma de novo no endereço IPv4. Tá? Então, aqui está mostrando isso. Né? Então, você tem um usuário IPv4 only. Quando bate no CPE, ele faz essa tradução do endereço IPv4 para o IPv6. O pacote IPv6 vai ser trafegado aqui dentro, ou encapsulado ou tunelado, mas em IPv6. E, quando bate no Border Relay, ele transforma de novo no endereço IPv4. Tá? Para vocês entenderem essa história do A+P, que é o A+P, nada melhor do que dar um exemplo, uma figura. Tá? Então, o lance é o seguinte: lembra do prefix delegation? Que a gente dá um prefixo IPv6 para o CPE utilizar, para ele numerar a LAN dele? Esse prefix delegation que a gente vai dar para ele agora, dentro dele, ele tem uma parte, que é essa partezinha verde, que ele consegue, a partir dessa partezinha verde, definir um endereço IPv4 a ser usado. Então, quando ele recebe... Porque, lembra, o CPE está na borda. O CPE é IPv4 e IPv6. Para dentro, os hosts são só IPv4. Mas o CPE é IPv4 e IPv6. Tá?
Quando ele recebe por Preferred Delegation endereço IPv6, ele já sabe qual é o endereço IPv4 que ele vai botar na LAN. Ou qual é o endereço IPv4, não que ele vai botar na LAN, que ele vai usar para navegar. Tá? Como é que ele sabe? Porque ele tem uma parte no endereço. Ele tem uma parte do endereço que é um prefixo IPv4 pré-definido para ele. E a outra parte, o final do endereço, ele tira alguns bits dessa partezinha verde aqui. Tá? Não vamos entrar agora na matemática, nem como é que se tira esses bits, mas, programaticamente, o CPE sabe como usar, que endereço IPv4 ele vai usar, tirando do prefixo IPv6 que ele recebeu. Tá? E da outra parte, dessa partezinha verde aqui, ele sabe quais são as portas que ele pode usar. Tá? Deu para ver isso? Então, agora, o CPE ele fica sabendo, no lugar dele receber o endereço IPv4, ele sabe, eu posso usar esse endereço IPv4 e eu só posso usar esse range de porta. Tá? Na verdade, o NAT 4.4 vai continuar acontecendo, mas vai acontecer onde todo provedor gostaria que acontecesse, no CPE. É problema do CPE, como ele faz hoje. Né? Todo mundo hoje faz NAT. Ele vai continuar fazendo. Ele vai fazer NAT para qual endereço? Para esse endereço aqui, IPv4, que ele aprendeu ou que ele deduziu a partir do prefixo IPv6 que ele recebeu. Tá? Então, como o prefixo IPv6 já define o endereço IPv4 que o pacote que o CPE vai usar para a comunicação, eu não tenho que ter a preocupação de fazer o login aqui dentro. Essa minha translação no border relay ela é stateless. Né? É sempre aquele endereço IPv4 associado àquele CPE em específico. Percebe o ganho em relação ao NAT 6.4? Eu tenho um NAT 4.4, mas esse NAT 4.4 é dentro da rede do cliente, é dentro do CPE. Vamos mostrar esse exemplo aqui. Bom, e aqui a gente está fazendo um MAP-T, que é uma translação. Né? Então vamos ver um exemplo fim a fim. Então, nesse caso, por DHCP-PD, ele recebeu esse prefixo, tá? E, dentro desse prefixo, ele conseguiu deduzir qual é o endereço IPv4 que ele vai usar. Então, veio um tráfego, que a origem é 192.168.0.1, veja que é um endereço privado, e o destino é 8888, né? Ele está tentando acessar a Google, né? O DNS da Google, e as portas lá que vêm naturalmente do host. Tá? Primeira coisa que ele vai fazer, coisa que o CPE já faz hoje, é fazer um NAT. Né? NAT ele tem que pegar um endereço público-privado do lado dele e transformar no endereço que seja o endereço público, né? que seria feito um NAT dentro do provedor. Mas ele não vai fazer esse NAT. Então, ele vai reconhecer esse endereço 111 a partir do prefixo IPv6 que ele recebeu via DHCP-PD. Tá? O destino fica o mesmo. E a porta? Ele não vai botar aqui uma porta qualquer. Ele só pode usar, para fazer NAT, ele só pode usar um range de porta, 5.000 a 5.999. Você define um range de porta que aquele CPE pode utilizar. Tá? As duas informações, o range de porta e o endereço IPv4 a ser usado aqui na translação, vem no DHCP, no prefixo do DHCP, o prefixo delegado do DHCP-PD. Tá? Beleza. Então, agora ele pega essa informação, né, e ele coloca dentro do pacote IPv6. Né? A origem, juntando, é o prefixo reservado para esse CPE, e o destino ele faz aqui uma translação de endereço. Né? Chega do outro lado, ele faz o contrário. Tá? Então, você fez o encaminhamento do pacote sem ter que ter registro de estado no border relay, usando translação de IPv4 para IPv6 e IPv6 para IPv4. Essa translação aqui é totalmente a decisão de qual porta, de qual endereço usar e de que porta usar é totalmente programática. Tá?
A variação é você usar, no lugar de translação no meio da rede, usar um túnel, que aí é o MAP-E. No lugar de MAP-T, o MAP-E, é uma variação, né? É tudo parecido, a diferença é que, na hora de encaminhar o pacote, eu coloco o header IPv6 na frente do header IPv4, tá? Por isso que é um encapsulamento, mas o header IPv4 ele vai inteiro aqui dentro, tá? Chega do outro lado, ele remove, tá? Então, assim, tem muito detalhe aqui, tem muitas questões de como é feita essa tradução, de como é que é feito esse encapsulamento. A ideia aqui não é entrar nisso, a ideia é mostrar que você tem a capacidade de encaminhar um pacote IPv4 para uma rede IPv4 através de um backbone IPv6 sem ter que ter um NAT, sem ter que ter um stateful. Tem um NAT, mas é um NAT no CPE, não é um NAT no backbone. O que, o MAP? Não, pois é, a gente botou aqui no começo, a gente botou futuro, né? A gente não está dizendo para vocês fazerem isso hoje, até porque vocês têm uma questão de qual é o CPE que tem a capacidade de fornecer MAP. Por exemplo, a Cisco não tem um CPE que tem a capacidade de fornecer MAP. Tá? O que a gente quis mostrar para você é a visão do fim a fim, porque você vai ter uma pergunta, beleza, um dia eu vou poder ficar IPv6 only? Pode, existem mecanismos para isso. Tá? Isso que a gente quis mostrar, o que mas com certeza. Agora, XLAT, por exemplo, muita gente faz XLAT, que é uma variação do MAP, o 464 XLAT. Você tem vários handsets que implementam o 464 XLAT e faz isso lá fora. Aqui dentro, realmente, ninguém faz. Aqui dentro, que eu falo no Brasil. Tá? Mas o que a gente queria dar para vocês era uma visão de futuro que vai permitir chegar naquela figura de você ter um backbone simplesmente IPv6. Porque a utopia é pensar que a gente vai se livrar do legado. Sempre vai ter um resíduo, né? Mas você tem maneiras de tratar o resíduo. Essa é a mensagem. Beleza? Adalberto, não sei se a gente vai para a conclusão ou se... Faltam 17 minutos. É melhor faz a conclusão e depois deixa o laboratório aberto para quem quiser? Tá. Bom, gente, então a gente mostrou a estratégia, né? Uma estratégia possível para você começar a oferecer IPv6 e começar a ter rede IPv6. A gente mostrou que o que se espera é que se você evolua e em algum momento você tem uma rede IPv6 only, não hoje, né? Como você acabou de lembrar, né? Mas existem mecanismos já disponíveis e já existe possibilidade de fazer isso no futuro, tá? E a nossa conclusão é: vá para o IPv6. Tá? Então, até para quebrar um pouquinho aqui o gelo, assim, pensa o IPv4 como aquele modelo clássico de carro que a gente adora, né? Aquele modelo antigo, mas, né, um monte de gente... Bom, talvez não seja eu a pessoa para falar isso, porque eu sou mulher e estou me lixando para carro, né? Mas eu tenho um amigo, por exemplo, que ele tem uns 4 Opalas. Ele adora, ele é louco por Opala, ele acha o Opala o máximo, né? Então, assim, a gente entende que vocês sejam apaixonados por IPv4, né? Nós somos, o IPv4 é o máximo. Mas tem um problema em IPv4, né? Que nem aquele carro clássico. Estão acabando as peças, ninguém está construindo mais peças para você manter esse carro funcionando, né? O Opala do meu amigo deu problema, ele vai tentar a peça com aquele outro cara, ele tem um depósito de Opala, mas vai ter uma hora que não vai ter mais peça, porque não estão mais fabricando Opala, né? Então, pensa, é isso, IPv4... O IPv4 é como esse carro aí que está se esgotando. A gente ama, vocês adoram, a gente também gosta, mas as peças estão se esgotando, né? Vamos lá para aquele carro de última geração, né? O carro super... Talvez tenha vários problemas, né? Eu não tenho dinheiro suficiente para comprar esse carro, eu não sei. Né? Talvez não é possível ainda ir para esse carro de última geração. Aí, o que a gente está fazendo? Estamos botando CGNAT, né? Põe um reboque lá para ficar o meu carro. Eu não quero me livrar do meu carro, então põe lá um reboque para carregar o meu carro por aí, né? É isso que a gente está fazendo, né? Só o que a gente quer lembrar é o seguinte: seja lá o que você fizer, dirija com segurança, né? Por quê? Porque não adianta você continuar com o seu carro velho, o seu carro clássico, lindo, maravilhoso, mas velho, e que não tem peça de reposição. Não deu para fazer manutenção no freio, você vai acabar batendo com esse carro aí, né? Então, tem que pensar o que você vai fazer para conseguir o modelo novo, tá, gente? Bom, pessoal, praticamente é isso.
né, da parte teórica, da parte que a gente queria comentar. Eu acho que aqui esse é o futuro de quem não está tomando cuidado e não está começando a brincar, pelo menos, com o IPv6 na planta para sentir e para tomar cuidado. E a gente sabe que quando isso vai acontecer, né? Nesse momento está previsto para janeiro. A gente tem um ano aí de tempo, praticamente janeiro daqui a 12 meses, janeiro de 2020, para isso acontecer. E só para deixar como referência, trabalhos nesse sentido, e aqui a gente já está falando do próximo passo, né? Vocês já sabem que implementar o IPv6, entregar o IPv6 para o cliente, fazer dual stack, isso já é realidade hoje. Então, você já pode estar nesse cenário para evitar que isso aconteça, você já pode estar nesse cenário hoje, zero problema, e estamos todos aqui para ajudar vocês a fazer o que for necessário para poder chegar lá. Nesse cara daqui, IPv6 puro, o pessoal está trabalhando o tempo todo para fazer isso. Então, se a gente olhar no próprio IETF, isso daqui não são protocolos novos, na verdade, são grupos de trabalho que o pessoal tem, e, por exemplo, esse daqui, eu só escolhi um que estava lá aleatoriamente, que esse que fala de NAT64 mais o 464XLAT, mas existem outros grupos lá que têm uma ponderação de outras técnicas de transição também. E, olha, trabalho de 2 de julho desse ano, que expira agora, já no comecinho do mês, que o pessoal faz outra renovação e já coloca outro. Então, as recomendações, aí, as cartilhas de última hora, de quais são as melhores práticas do último minuto, elas estão presentes e estão sendo trabalhadas o momento todo para ajudar todo mundo aí. Tá ok? Pessoal, agora eu vou passar a palavra de volta para o Gilberto, e a ideia é a gente, pelo menos, fechar. A nossa proposta inicial é mostrar para vocês o laboratório e a coisa funcionando. O que nós acordamos ali depois, durante o desenrolar das coisas e com o pequeno atraso que nós tivemos. Devido ao atraso, apesar de a gente estar concentrando e, eventualmente, fazendo o laboratório aqui de forma mais rápida, mas a gente pretende, na gravação, ter a coisa mais fim a fim, de um passo a passo, talvez mais fácil de acompanhar para vocês depois. Então, a ideia é a gente dar uma reorganizada na gravação depois, se for possível, e já disponibilizar o gravado no site do NIC, já junto com o Moreiras, já da forma já correta, para ficar mais fácil. E a ideia é a gente dar os recursos para vocês. Olha, scripts vão ficar lá, os PDFs da apresentação, a gravação vai ficar tudo para vocês darem uma assistida nisso depois. Tá ok? Gilberto, com você. Propõe você, sabe? Nós estamos quanto? 10 minutos, mas dá para invadir mais 10 minutinhos. Mas depois eu posso ficar aqui? Pode ficar um pouquinho aqui. Pode fazer uma sessão de debate rápido. Nós estamos aqui 10 minutinhos, mas quem quiser vir depois mexer, ver detalhes, conversar, vai estar aberto, tá? Como a Ana falou, volta aqui para mim, por favor. Eu vou mostrar agora uma configuração que esse roteador está rodando NAT64, tá? Junto com CGNAT e fazendo também dual stack para o cliente. Ou seja, o máximo que a gente consegue. Eu estou mostrando aqui na tela para vocês, é o CPE. Então, se vocês notarem, ele está recebendo um IP do CGNAT. Isso significa que o 1001 lá na borda está fazendo CGNAT com essa máquina. Por quê? Nós estamos imaginando um caso onde por exemplo, um usuário de vocês que vocês entregam IPv6 only, totalmente IPv6. Mas, por algum motivo, que é no meu caso, eu tenho uma televisão lá que é IPv4, não tem como. Tirando uma pequena variação da técnica que a Ana falou, nós estamos organizando o CGNAT que vocês já estão usando. Então, por exemplo, vocês já têm uma planta. Aqui no Brasil, os pequenos provedores, 90% acho que quando estão fazendo CGNAT. Né? Não estão, eles estão tentando lá, como que a Ana falou, mantendo a sobrevida do IPv4.
Aí nós viemos com essa proposta, vamos passar tudo para IPv6. Mas você já tem um legado grande na tua planta. Tá? A planta está todinha em CGNAT. Então, qual que é a ideia? É uma outra solução, um jeitinho brasileiro, vamos dizer assim, de nós, nessa planta, você já ir migrando para IPv6 only com NAT64. Tá? E o resultado seria isso aqui. Ó. Por exemplo, eu vou dar um ping num site IPv6 do Google. Vocês estão notando que ele está saindo da minha máquina em IPv6. Foi resolvido, né? Endereço de origem IPv6. Uma outra novidade legal, que nós fizemos testes aqui, e tem estatística que praticamente hoje 70% a 80%, mais ou menos, do tráfego já está liberado em IPv6. Então, 99% dos sites que nós acessamos já está em IPv6. E que significa que a demanda do IPv4 cai bastante. Então, por exemplo, agora eu vou acessar um site que é simplesmente IPv4, no meu que é o site lá da minha empresa. Lá. A Inet, fazer um merchandising aqui, pequenininho. Tá ok. .com. Opa. Deu coisa errada aqui, né? Ping. Vocês estão notando aqui que já está saindo via NAT64. Tá? É o NAT64, já está saindo. Então, nesse caso, você não teria problema, ou seja, minimizaria os problemas de um cliente que necessita de IPv4 e você está querendo colocar uma planta em IPv6 only. Tá? Agora, detalhes de como é feita a configuração, eu posso aqui mostrar para vocês. Né? Mas acho que o horário já foi, né? Então, fique aberto aqui para quem quiser depois sentar aqui comigo para ver os detalhes das configurações, tabelas, os shows, está liberado. E, no meu caso, obrigado. O João vai falar uma coisa? Não? Obrigadaço. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso diretor do programa em SPS Press. Talvez eles queiram falar. Damos recado para vocês. Ok, pessoal. O laboratório que o Gilberto mostrou muito rapidamente, mas está à disposição de todos a qualquer momento. Todo esse material vai estar disponível no site, não só o PowerPoint, mas a gravação e os tutoriais. Nós vamos preparar todo esse material para disponibilizar para vocês. Então, eu peço àqueles que tiverem interesse entrar no site isp.express, que em 1 ou 2 dias já vai começar já a disponibilizar esses materiais para que vocês possam ter o acesso. O nosso laboratório, o nosso laboratório hoje ele é composto de uma caixa. Essa caixa é a caixa básica da Cisco de entrada. Nós fizemos questão de demonstrar que tudo isso que foi dito aqui pode estar numa caixa, fazendo BGP, BNG, CGNAT, autenticação de PPO, é tudo dentro de uma caixa. E com o roteador topo de rack, o ASR 920 ou os novos NCS 540, a gente consegue colocar para rodar tudo isso que foi demonstrado aqui hoje. Então, é uma caixa pequena,
já disponível e onde todo o trabalho da Cisco é envolvido suporte, implementação, treinamento e capacitação para vocês implementarem isso já de imediato. E eu gostaria de usar os últimos minutos que nos restam para fazer um debate, alguma pergunta. Está o Gilberto para responder, o Adalberto, a Ana. Alguma dúvida, algum questionamento? Quer cutucar alguma? Boa tarde, senhores. Foi falado um pouco com a Ana e o colega aqui, como é teu nome, amigo? E o Guilherme, a respeito do IPv6, né, de quando teremos, logicamente, algo bem na frente, o IPv6 only, considerando, inclusive, o ambiente da rede MPLS. Eu não sei a que pé está a implantação no nível dos equipamentos da Cisco, mas a gente já tem uma RFC, que é a 7552, se eu não estiver enganado, que trata justamente sobre isso, sobre o LDP a nível de IPv6, né? E queria saber se vocês têm conhecimento de algum prazo de implementação a nível da Cisco para que isso venha a acontecer realmente, da gente ter o IPv6 only. Eu sei assim um pouco que é um tipo de equipamento que eu trabalho mais, que o Juniper já está implementando em alguns equipamentos, inclusive, essa funcionalidade. Então, a gente também já tem alguns equipamentos que já implementam. Na verdade, foi a Cisco que puxou essa questão do LDPv6. Né? Exato, lá em 2008, foi quando se começou a perceber assim, tem que partir para o LDPv6, porque como é que vai ficar? Né? Em 2012, a gente já tinha isso já bem claro, algumas implementações. A gente não tem toda a linha, mas alguns equipamentos já implementam o LDPv6, sim. Tá bem, então. Obrigado. Isso já engloba também a parte de engenharia de tráfego, RSVP, ou só LDP puro? Olha, eu não tenho notícia do RSVP, mas eu posso verificar e depois a gente manda pelo... Não sei se tem um e-mail de comunicação e até quais são as caixas que implementam. Teve uma pessoa que comentou aqui no meu vídeo, segmento hosting /SRV6. Segment routing, porque tem... Até vai ter uma palestra sobre segment routing vai ter uma palestra de segment routing, eu acho que amanhã, né? E, sim, esse é outro caminho. Gente, então é isso. Alguma pergunta, alguma questão? Tá. Bem, então, eu agradeço a todos. Tá? Estamos aqui com o ISP Express, nosso grupo, de portas abertas para vocês, para fazer demonstrações, para vir fazer prova de conceitos, coisas do tipo. O que vocês precisarem para a gente ajudar vocês, tanto na parte de capacitação, testes, homologar equipamento, nós estamos abertos. Muito obrigado a todos. Tá? É isso.